Olá galera, oitavo ano. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a lei de Ohm. Nós já vimos aí nessa parte da elétrica, da eletrodinâmica, os conceitos da corrente elétrica, né? Intensidade da corrente elétrica. Vimos também a DDP, ou tensão elétrica, conhecida aí por voltagem. E vimos também os resistores, né? A resistência elétrica. Nessa aula de hoje, eu também vou usar o esquema aqui do PowerPoint depois. Nós vamos ver a aplicação da lei de Ohm, ou seja, a gente vai estudar aqui os cálculos matemáticos. Mas você não se assuste, você fique calmo, você se acalme. É tudo muito simples, né? Eu vou passar aqui 3 exemplos de cálculos, porque aqui no oitavo ano a gente não vai usar cálculos, né, nessa parte elétrica aí muito avançado. E até porque os cálculos em elétrica não são tão difíceis assim quando você chegar lá no ensino médio e estudar elétrica. Acho que é no terceiro ano, acho que é no terceirão, você vai ver que não é um bicho sete cabeças não, tá? Então a gente vai ver aqui todos esses conceitos que nós vimos, né? Nós temos lá a DDP, a diferença de potencial, né, que é gerada lá, né, em um gerador, como numa pilha elétrica, onde eu expliquei ali, que vai essa diferença de potencial entre o polo positivo e negativo vai promover uma corrente elétrica, né, um movimento ordenado dos elétrons, e esses elétrons podem encontrar nesse circuito uma resistência, um resistor, como numa lâmpada, por exemplo, né? E aí esta resistência vai oferecer dificuldade à passagem dos elétrons, vai ter aquela questão que vai esquentar a resistência e no caso da lâmpada vai produzir a luz. Então agora eu já estou ajeitando aqui meu computador e já vou explicar aqui 3 exemplos bem simples destes cálculos de elétrica segundo a lei de Ohm. Então pessoal, tenho aqui nesse primeiro slide aplicações matemáticas da lei de Ohm, né? Então nós temos aqui três fatores que nós vamos trabalhar na lei de Ohm. Nós temos aqui a DDP, ou tensão, que é representada pela letra U, tá? Tensão. Coloquei a letrinha V aqui em cima, que é da unidade, né? Que é dos volts. Então a letra U é DDP, tensão elétrica, aquilo que vai gerar a corrente, né? Diferença de potencial, e é medida em volts, em homenagem lá ao Alessandro Volta. Temos aqui o I, que é a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, cuja unidade é a letra A, né, de ampere, tá? Do ampere. E temos aqui a letra R de resistor ou resistência, cujo símbolo é a letra grega ômega, né, em homenagem ao Ohm. Né? Já estamos estudando a lei de Ohm. Então, DDP, unidade volts, intensidade da corrente elétrica, unidade amperes, resistência ou resistor, unidade ohm, a letra grega ômega, certo? Por que eu estou chamando a atenção dessas unidades? Porque na física, além de encontrar um valor numérico, você tem que associar a ele um valor, uma unidade, tá? Esse número é relativo ao quê? Eu achei a resposta 10, tá? Mas 10 o quê? Tá entendendo? Você tem que colocar lá 10 volts, ou 10 amperes, ou 10 ohms. Depende do que você está achando. Se você achou a DDP, você tem que colocar a unidade do volt. Se você achou a intensidade, você tem que colocar a unidade do ampere. Se você achou a resistência, você tem que colocar a unidade do ohm. Certo? Isso é importante, galera. Presta atenção nisso aí, tá? Teu professor lá, né, vai considerar errado isso aí. Você tem uma prova de alternativas. A resposta é, você achou a resistência, e tem lá, a resposta é 10. Fiz os cálculos aí, matei a pau, sou um monstro na matemática. Achei a resposta 10, e nas alternativas tem, você fez uma conta sobre resistores. Aí tá lá, 10 volts, 10 amperes, 10 ohms, 10 coulombs, e você vai marcar o quê? Tá entendendo? Porque você tem que saber as unidades. Tá? Porque as provas lá no ensino médio, assim, ou em questões aí de concurso, né? Futuramente você vai fazer um vestibular, um curso técnico, né? Um concurso público qualquer,
e se cai coisas de física, você tem que estar ligado nessas unidades aí, beleza? Legal. Aqui nós temos então as fórmulas, as 3 fórmulas que você vai trabalhar. E agora você presta atenção aqui em mim também. Cara, a gente usa a fórmula que está ali, né? É que nem na matemática você estuda álgebra, né? Que tem letras na matemática. Ah, professor, matemática já é difícil com número, com letra então piorou. Cara, é simplesmente substituição. Você vai substituir a letra pelo valor numérico que vai estar falando lá no problema, tá? Então, você não precisa decorar as fórmulas. Claro, se você decorar fica mais fácil para fazer, que você vai fazer mais rápido, né? Então, vamos prestar atenção aqui nas fórmulas, ó. Primeira fórmula, U igual a IR, né? Então, tem U igual a I vezes R, é uma conta de multiplicar. O que está dizendo essa fórmula? Que a DDP, a tensão, né? U, que é a DDP, a tensão, para se achar o valor dela, você vai fazer o valor da intensidade da corrente vezes o valor da resistência, que vai estar lá no problema. Você vai achar a resposta tantos volts. Continha de multiplicar, bem simples. Para calcular a intensidade da corrente, você vai fazer a DDP, né, a tensão, a DDP, que é a letra U, dividido, né, a barra é dividido pela resistência. Você vai fazer a continha tensão, ou DDP, dividida pela resistência. E vai achar um número tal em amperes, o valor em amperes. Para calcular o resistor, calcular o valor da resistência, você vai fazer a DDP dividida pela intensidade da corrente. Resistência é a DDP, a tensão, que é a letra U, dividida pela intensidade da corrente. Você vai achar um valor numérico em ohms, que é representado aqui pela essa ferradurazinha aqui, que é a letra grega ômega. Legal? Então agora eu vou mostrar aqui 3 exemplos para vocês verem como isso aqui é barbadinha. Olha só. Exemplo 1. Tomar uma aguinha aqui que eu tô com a voz meio... Yoleri, olha lá. Exemplo 1. Acompanha aqui. Em um circuito elétrico de resistência igual a 50 ohms. Eu escrevi ohm aqui, mas é a ferradurazinha, né? Em um circuito elétrico de resistência igual a 5 ohms, perdão, não é 50, é 5 ohms. Em um circuito elétrico de resistência igual a 5 ohms, passa uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Qual a DDP? Muito simples, né? Você tem o valor aqui da resistência, você tem o valor da intensidade da corrente e você quer saber quanto é que é a tensão, quanto é que é a DDP. Resolução. Olha o que eu fiz. Eu anotei qual é o valor da intensidade, 2 amperes, que eu peguei aqui, ó, a intensidade de 2 amperes. Então tá aqui, ó, I igual a 2 amperes. Anotei o valor da resistência, 5 ohms. Resistência igual a 5 ohms. Legal, já tem os valores. Para calcular é só usar a fórmula U igual a I vezes R. DDP é igual a intensidade vezes a resistência. Seguindo aqui, U igual, quanto que vale o I? Vale 2, vezes quanto que vale o R? Vale 5, 2 vezes 5 é 10. V, ó, não esquece de colocar aqui a unidade, tá? Então, a DDP é igual a 10 volts. Muito simples, né, gente? Só trocar as letras pelos números. Você vai lendo o problema e anota o valor de cada um. Eu li lá, resistência igual a 5 ohms. Anota. A intensidade é 2 amperes. Ah, legal. O que eu quero saber? DDP. Ah, quero saber a DDP. Vou lá e vejo qual é a fórmula da DDP. Ah, é I vezes R. Legal. Anotei a fórmula. Troco as letras pelos valores que eu tenho e faço a conta. E não esquece da unidade. Exemplo 2. Uma lâmpada está ligada a uma tensão de 120 volts. 120 volts, né? Tensão, né? A DDP é o U, 120 volts. Por onde passa uma corrente elétrica de 2 amperes. Qual a resistência dessa lâmpada? Então, na resolução, eu tenho que a intensidade da corrente é 2 amperes.
eu tenho que a tensão, a DDP, né, que é a letra U aqui, é 120 volts, e eu quero saber quanto que vale a resistência. Resistência é igual a DDP dividida pela intensidade. Vou substituir, resistência é igual. Quanto que vale o U, quanto que vale a tensão? 120 dividida pela intensidade, que vale 2. 120 dividido por 2, 60 ohms. Não esquece da unidadezinha ali, certo? Continha de dividir, só não esquecer de colocar a unidade. É só trocar as letras pelos números e fazer a conta. Barbada, né, gente? E no exemplo 3, uma tensão de 5 volts, ou seja, né, uma DDP de 5 volts, gera uma corrente elétrica que passa por um resistor de 2 ohms. Qual a intensidade desta corrente elétrica? Então eu tenho que a tensão, que a letra U vale 5 volts, né, que é do carregador de celular, hein? Uma resistência mede 2 ohms, então DDP 5 volts, resistência 2 ohms, e eu quero saber qual a intensidade da corrente elétrica. Fórmula da intensidade é intensidade igual a DDP, a tensão, dividida pela resistência. Intensidade igual, quanto que vale a DDP? Vale 5 volts, dividido pela resistência, que são 2 ohms. Dividir 5 por 2, deu 2,5 amperes. Certo aí, gurizada? Acho que deu pra entender, né? Bem simples ali, só substituir as letras, né? Você vai lendo o problema, vai anotando quem é quem ali em cada um, tá? E aí só substituir as letras, faz as continhas ali, né? De vezes ou dividir, né? Cuida quanto que tu tá fazendo, né, cara? E não esquece de colocar as unidades ali. Valeu? Fiquem todos bem aí, um abraço.